Muita gente ainda acha que a acessibilidade na universidade é uma questão de favor, de boa vontade, né? Mas na verdade a lei brasileira é bem clara, é uma obrigação. E a gente vai ver aqui como o capacitismo no ambiente acadêmico não é só uma atitude errada, mas um crime, com punições bem sérias. Para a gente começar, uma pergunta que pode parecer meio estranha. Uma escada pode criar uma deficiência? A resposta, segundo o jeito que a gente entende os direitos humanos hoje, é sim. E entender o porquê disso muda completamente a nossa perspectiva. É aqui que está o pulo do gato, o chamado modelo social da deficiência. A ideia é simples, mas poderosa. A deficiência não é uma característica da pessoa, mas o resultado do encontro dessa pessoa com uma sociedade cheia de barreiras. A escada, por exemplo, é a barreira que cria a dificuldade para quem usa uma cadeira de rodas. A responsabilidade, então, é da estrutura, não do indivíduo. E o que é que sustenta essas barreiras todas? O nome disso é capacitismo. É o preconceito, aquela ideia, às vezes até inconsciente, de que pessoas com deficiência são menos capazes, inferiores. É essa mentalidade que justifica a escada sem rampa, o material que não é acessível, a piadinha de mau gosto. Bom, agora que a gente entendeu a base social da coisa, vamos ver como é que isso vira uma questão criminal. Porque a legislação brasileira deu um passo importante. Tirou o capacitismo do campo da opinião e colocou ele onde deveria estar, na categoria de crime. E a ferramenta principal para essa mudança toda é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, uma lei de 2015. Essa lei não veio só para garantir direitos, não. Ela veio para estabelecer punições bem claras para quem viola esses direitos. Foi um verdadeiro divisor de águas nessa luta. Dá uma olhada no que diz o famoso artigo 88. Ele vai direto ao ponto. Praticar, induzir ou incitar discriminação contra uma pessoa com deficiência pode dar de 1 a 3 anos de prisão, mais multa. E a coisa fica ainda mais séria se o crime rolar na mídia ou na internet. Aí a pena salta para até 5 anos. A lei sabe muito bem o poder que o preconceito tem de se espalhar. E essas 3 palavras não estão aí à toa. Praticar é o ato direto, a exclusão na cara dura. Induzir é quando alguém convence outra pessoa a discriminar. E incitar é jogar para a galera, estimular o preconceito publicamente. Ou seja, a lei cerca o problema por todos os lados. Agora, atenção total a este detalhe, porque ele é fundamental quando a gente fala de universidade. Se quem comete o crime é responsável pela vítima, tipo um professor em relação a um aluno, a pena aumenta em 1/3. Por quê? Porque existe um abuso de poder, uma quebra de confiança ali. Ok, a gente já viu a lei no papel. Mas e na vida real? Como é que isso se aplica no dia a dia de uma universidade? Um ponto-chave para entender é o seguinte: a discriminação pode acontecer por ação, que são os atos diretos de excluir alguém, mas também por omissão. Sabe o que isso quer dizer? Que uma universidade que não oferece uma adaptação necessária, como um intérprete de Libras ou uma prova em Braille, está cometendo um ato de discriminação. Ficar parado, nesse caso, também é crime. Para ficar ainda mais claro, vamos pensar em alguns exemplos práticos do que é crime. Negar uma matrícula, óbvio. Mas também um professor que sugere que um aluno seja excluído de um grupo de trabalho, ou a instituição que se recusa a dar uma prova num formato acessível, ou até mesmo impedir que um aluno use um computador com leitor de tela em sala de aula. Tudo isso pode ser enquadrado como crime. E a responsabilidade da faculdade vai muito além das rampas. A acessibilidade arquitetônica é a que todo mundo vê, claro, mas a lei exige também a metodológica, que significa ter jeitos de ensinar e avaliar que funcionem para todo mundo. E talvez a mais difícil, a atitudinal, que é o dever da universidade de lutar ativamente contra o preconceito dentro dos seus muros. Então, beleza. Diante de uma situação dessas, o que fazer? É fundamental conhecer os caminhos para denunciar e cobrar responsabilidade. Vamos ver quais são eles. A estrutura de fiscalização é bem clara. O primeiro passo, geralmente, é na ouvidoria da própria instituição. Se não resolver, o próximo passo é a ouvidoria do Ministério da Educação, o MEC, que pode ser acessada pela internet na plataforma fala.br. E para casos mais graves ou que afetam mais gente, quem entra em campo é o Ministério Público Federal, que é quem pode mover a ação penal. Então, resumindo o caminho das pedras, começa dentro de casa, na faculdade. Se não funcionar, sobe para o MEC, na esfera administrativa. E dependendo da gravidade, pode e deve ir parar no Ministério Público e na Polícia Civil, que é a esfera criminal. É um caminho estruturado para buscar justiça. E aqui vai uma dica prática que vale ouro. Para qualquer tipo de denúncia, as provas são tudo. É fundamental guardar e-mails, tirar fotos das barreiras, gravar conversas se a lei permitir, anotar o nome de testemunhas, qualquer coisa que documente o que aconteceu. Isso fortalece demais o caso. Para a gente ir amarrando as pontas, é importante reforçar qual é o verdadeiro papel
E o dever de uma instituição de ensino superior nesse cenário todo. A universidade não é só um lugar para aprender uma profissão, né? Ela é um centro de formação de cidadãos. E por isso mesmo, deveria ser o lugar onde a diversidade não é só tolerada, mas celebrada, protegida, incentivada. Então, a mensagem principal é esta: capacitismo não é uma opinião que merece respeito ou que está protegida pela liberdade de expressão. É crime, ponto. E as consequências podem vir na esfera penal, com risco de prisão, na administrativa, com a faculdade sendo punida pelo MEC, e na civil, com a obrigação de pagar uma indenização para a vítima. E para a gente encerrar, fica a reflexão. A gente tem uma lei forte, detalhada. Mas será que só a lei, a ameaça de punição, é suficiente para construir uma cultura de inclusão de verdade? Ou será que a mudança real depende de uma coisa bem mais profunda que acontece dentro de cada um de nós?